Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa, Estude e Viva. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 18, que contém as seguintes mensagens: Golpes Duplos, de Emmanuel, e a mensagem Use Seus Direitos, de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras: o Evangelho capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o Homem de Bem, e a pergunta de 642 do Livro dos Espíritos. Aqui nós tomamos a liberdade para intitular este vídeo: O Direito de Ser Cada Dia Melhor. A gente fala tanto sobre isso, né? Sobre a necessidade de ser uma pessoa melhor. A pergunta é: o que é ser um ser humano melhor? O que é ser um ser humano de bem? Como fazer isso? Quais caminhos devemos trilhar? Quais reflexões devemos fazer? É isso que nós vamos estar juntos aqui, refletindo. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça essas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. É na certeza de que o amor sempre vence. Vamos estudar e viver? Iniciando então as nossas discussões, o vídeo de hoje é justamente o direito de ser cada dia melhor. É o convite para a renovação diária, todos os dias. Nós temos que entender que o dia é uma nova oportunidade. Assim como o sol nasce, renasce e nos indica novas oportunidades a todo momento, nós devemos refletir: temos aproveitado essa oportunidade para renovar? Para travarmos uma competição conosco e sermos uma versão melhor do que fomos ontem? A gente fala muito sobre isso, mas será que a gente realmente tenta fazer isso todos os dias? Uma prática muito boa é o seguinte: ao deitar, reflita sobre o seu dia. Pare e pense: que prática boa eu fiz hoje? Eu fiz bem a mim e a alguém? Se não, eu pelo menos pensei em fazer bem em algum momento? Se sim, amanhã vou fazer mais. Se não, amanhã eu vou buscar fazer. Ou melhor, antes de dormir, faça o bem a alguém. Mande uma mensagem carinhosa, leia um bom livro, faça uma oração a alguém. Então é muito interessante nós pensarmos sobre isso e pensarmos nos ciclos do amor, na ideia de que nós devemos buscar cada vez mais aumentar os nossos laços. Certo? Pensando então nesse convite da renovação, no Evangelho, no capítulo 17, o item 3, traz para nós uma mensagem muito interessante intitulada O Homem de Bem. Muitas das vezes nós, eu quero evoluir, ser um espírito superior, ou aqui na Terra, eu quero chegar num patamar de evolução alta. E essa mensagem do Evangelho tenta nos ajudar na nossa imaginação do que seria o homem de bem. O que seria aquele ser humano com os ideais sublimes aqui na Terra. Vamos refletir um pouquinho e vamos ver as características desse ser humano? Olha que interessante. De acordo com o Evangelho, temos: o verdadeiro ser humano de bem é aquele que cumpre na maior pureza as leis de amor, caridade e justiça. Amor, fazer o bem. Caridade, sem olhar a quem. Justiça, faz ao outro o que gostaria que fosse feito a você. A ideia da igualdade, aquela ideia de que não há nem maior nem menor, todos somos iguais e todos merecemos amor. Então, o ser humano de bem é aquele que executa essas três leis, amor, caridade e justiça, na mais pura execução. Aí eles continuam. Ele interroga a sua consciência. O ser humano de bem ele tem a característica de perguntar assim: será que eu estou fazendo o meu melhor? Hoje eu fiz o meu melhor? Teve algum mal que eu poderia ter evitado? Teve algum bem que eu deixei de fazer? Então ele tem a característica de interrogar a consciência. Você tem esse hábito? Ah, João, não tem. Vamos começar a fazer. Por que não, ao terminar o dia, na hora de dormir, a fazer o preparo ali do sono, colocar como hábito se questionar, escrever um diário, ou, enfim, conversar consigo mesmo, ou com seu parceiro, ou com seu amigo, ou com seu filho, ou com seu pai, sua mãe, enfim, pergunte-se:
Interrogue a sua consciência. Faça essa reflexão. Que tipo de ser humano eu tenho sido? Lembre-se, embora ninguém possa voltar atrás e começar uma nova história, qualquer um pode começar agora e terminá-la de uma maneira diferente. Adaptada aí da nossa querida frase, né, de Chico Xavier. Então, termine a sua história de uma maneira diferente. Desperte a sua consciência e faça a diferença a partir de hoje. Eles continuam. Além de interrogar a consciência, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Por quê? Ele, sabendo que Deus é supremo e sabendo que ele é a suprema inteligência, ele sabe que ele é amor e que tudo que acontece na vida tem um porquê e que ele acredita nisso. Ele acredita que se Deus é realmente justo, não há uma folha que não caia de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. E a sua vontade caminha para o amor. Então, depositar fé em Deus não é virar e falar assim, ok, então o que for feito, amém. Não, mas é aceitar o que tem acontecido e trabalhar com isso. De acreditar do fundo do coração que as coisas caminham para o melhor. De novo, quantas vezes estamos batendo nessa tecla? Mas é muito importante. A dor não vem para nos rebaixar, ela vem para nos levantar. Se tem acontecido isso, o que ela quer nos ensinar? Para que caminho Deus quer nos conduzir? Cabe essa reflexão. Além disso, então, além de interrogar a consciência, depositar fé em Deus, ele tem fé no futuro. Como assim fé no futuro? Ele acredita que nada vai faltar. Os bens espirituais estão acima dos bens materiais. Ele cede os bens materiais com muito prazer porque ele sabe que nada vai faltar. João Vitor, isso não quer dizer que ele não dá valor aos bens materiais e sai aí usando de qualquer modo. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Ele os serve com muita gratidão, usa, né, com muita consciência, com muito carinho, mas também não fica apegado a eles. Ele abre mão quando necessário, porque ele sabe que nada vai faltar. Ele tem fé no futuro e que ele é imortal, de que ele é eterno e de que o necessário para o seu crescimento sempre será dado. Olha que interessante isso. Além disso, aceita as dificuldades da vida sem ficar reclamando. Por quê? Se ele sabe que tudo que acontece na vida dele é próprio das suas próprias ações, ele atrai por conta da necessidade de burilamento, ele não reclama, porque ele sabe que aquilo que chegou até ele é aquilo que ele mesmo precisa, que inconscientemente ele pede pela evolução, ele pede pelo burilamento. Então a dificuldade vem para ajudá-lo. Olha que interessante. Continuando, ele faz o bem pelo bem, ou seja, não fica fazendo bem esperando algo em troca. Ele faz pelo valor intrínseco que o bem tem. Olha que belo isso. A beleza do bem, ela é perfeita. E muitas das vezes nós queremos fazer o bem querendo algo em troca, mas nós não reconhecemos que ao fazer o bem, já estamos ali trazendo ao mundo algo muito belo, que é a benevolência. Convenhamos. Pense no seu dia e pense em momentos felizes que você teve. No seu dia, na sua vida, você vai perceber que essas marcas de felicidade provavelmente eram momentos em que você estava fazendo bem para alguma pessoa ou que alguém estava fazendo um bem para você. O bem ele tem essa capacidade de marca muito bonita e de embelezar momentos da nossa vida. Por que não fazer isso cada vez mais, né? Além disso, o ser humano de bem, ele procura retribuir o mal com o bem. Então, quando o mal é chegado, ele entrega o bem, porque ele sabe da lei de caridade, de amor e de justiça e aplica na sua máxima condição. Olha isso, hein? Além disso, o primeiro impulso é pensar nos outros, ao invés de pensar em si. Como eu posso ajudar os outros? Tem uma questão platônica muito interessante que diz o seguinte: existe um momento de transição onde o ser humano para de olhar os outros, para de olhar os seres, as coisas, com o olhar de como isso pode me servir. E ocorre uma mudança em que ele passa a pensar: como eu posso servir? Entendem? Ou seja, ao invés de pensar somente em si, em como as coisas podem beneficiar a si mesmo, ele para e pensa: como eu posso beneficiar esse outro ser? Seja uma pessoa, seja um animal, seja a natureza. Olha que interessante isso. A água, os recursos que ele tem.
Como que eu posso servir isso? Como que eu posso ser mais gentil? Posso ser mais parte do todo? Né? E eles continuam. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha. Sabe por quê? Ele se sente útil. O exemplo que eu adoro dar, a fábrica de sapatos. A fábrica de sapatos, ela é considerada boa quando ela dá sapatos. O ser humano é considerado bom, útil, válido quando ele dá humanidade. Um ser humano que não dá humanidade, que não traz o seu lado do bem, que não constrói boas coisas, ele se sente inútil, ele se sente um vazio. A nossa alma, a nossa essência, ela pede por isso, ela grita por isso, para que nós possamos trazer ao mundo coisas boas. Então, quando ele fala que ele sente alegria com os benefícios que ele espalha, é porque ele vê que através dele, ele abriu portas do seu coração para que a bondade divina atravesse. Olha que interessante. E eles continuam. Além disso, ele é bom, ele é humano e ele é benevolente. Ele vê todos como seus irmãos e não há distinção. Ou seja, não separa por crenças, por raça, por ideologia, nada, 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 nada. Todos eles são irmãos, são iguais no seguinte sentido: ele respeita as diferenças das ideias. Ele respeita as convicções que não são parecidas com as suas. E olha que interessante isso. Ele não coloca ninguém acima ou abaixo, mas todos ali. Em qual ponto isso é muito válido? Muitas das vezes, quando a gente para refletir sobre isso, né, a gente pensa assim: ah, mas em cima, como assim? Porque é aquela ideia de não é crescer sobre alguém. Eu vou crescer para ficar acima de alguém. Não, não é isso. Mas é crescer com. É a partir do momento em que um ser humano está se desenvolvendo, a humanidade se desenvolve com ele. Assim como um ser humano cai, a humanidade também cai com ele. Nós somos uma irmandade, nós estamos todos conectados. Quando um ser humano sofre, nós todos sofremos com ele. Quando um ser humano se eleva, nós elevamos com ele. Então, essa ideia da irmandade é de procurarmos fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. É de vermos no outro um universo particular de sonhos, de sentimentos, de expectativas, que assim como nós reconhecemos em nós, nós devemos procurar reconhecer no outro. Olha que interessante esse contato de um universo totalmente diferente. Além de respeitar as convicções, ele perdoa e não nutre nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Ele é indulgente. Lembra que a gente viu isso no vídeo passado? Indulgente? Como assim? Ele permite ao outro uma nova oportunidade, porque ele sabe que ele erra. Se ele erra e ele necessita de perdão para então fazer a diferença, por que não fornecer esse perdão ao seu irmão? Por que não oferecer a oportunidade ao seu irmão? Lembremos daquela fala de Jesus: atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Ou seja, todos nós aqui estamos caindo e levantando, caindo e levantando. Quem somos nós para julgarmos o outro? Devemos estender as mãos e falar: olha, foi errado? Foi, mas vamos. Sigamos, vamos corrigir, vamos reparar, vamos buscar, vamos viver, vamos fazer diferente. Isso é ser indulgente, é dar ao outro a capacidade de renovação. Olha que interessante. Aí ele continua: não evidencia nem rebusca o defeito alheio. Olha que interessante. Não fica destacando o erro do outro, mas também, na linguagem popular, não fica passando pano. Ele identifica o momento certo e a hora certa, através do bem e do amor, quando falar. Lembra que nós também discutimos isso em vídeos anteriores? Não é reprimir a pessoa, mas é reprimir o mau comportamento que ela tem. O melhor exemplo para a gente entender isso: uma mãe, quando educa um filho que está fazendo alguma atitude errada, ela não quer machucar o filho, ela não quer reprimir o filho, mas ela está ali sendo um pouco severa para reprimir o comportamento ruim que aquele filho tem. Entendem? Esse é um ponto. Quantas vezes nós pegamos algumas passagens do Evangelho em que o próprio Jesus foi um pouco severo, mas não querendo machucar o outro, mas é justamente reprimir o comportamento que eles tinham. Quer ver um exemplo? O dos comerciantes no templo. Diz o Evangelho que Jesus chegou lá destruindo tudo e jogando as coisas no chão, e hipócritas, não vendem aqui, não é local. Ele estava reprimindo as pessoas.
Não, ele está reprimindo a atitude da venda ali. Mas com certeza, se algum daqueles comerciantes começasse a segui-lo, ele teria aberto os seus braços. Ou seja, a capacidade de permitir ao outro renovação. Eles comentam também que o ser humano de bem, ele estuda suas próprias imperfeições. Como assim? Conhece-te a ti mesmo. Ele analisa e fala assim, aonde que eu estou tendo dificuldade de evoluir? Aonde que eu não estou conseguindo? Então ele estuda a si mesmo e concentra todas as suas forças em si para buscar ser uma pessoa cada vez melhor, melhor do que ele foi ontem. Ele reconhece que a única competição saudável é a competição consigo mesmo, com aquela versão de ontem, querendo superar a si mesmo e não o outro. Além dele não destacar os defeitos ou passar pano, ele busca evidenciar o que o outro tem de melhor. Em outras palavras, ele evidencia, ele procura pontos positivos nas pessoas a fim de motivá-las e mostrá-las que, olha, fulano, você é bom nisso. Se você é bom nisso, você vai conseguir melhorar. Concentre as suas energias, concentre a sua esperança nisso daí. Foque, você vai conseguir. Ademais, ele é humilde. Ele não se envaidece, nem se coloca em posição de destaque, porque ele sabe que tudo que ele tem é empréstimo e que tudo pode lhe ser tirado. Ademais, ele reconhece que o bem que ele faz apenas é uma testemunha do bem de Deus que passa através dele. Que se não fosse por ele, haveria outra pessoa que faria. Ou seja, todos nós temos a capacidade de ajudarmos uns aos outros. Não existem melhores, não existem piores, nós somos uma irmandade. Existem pessoas que se despertaram e pessoas que ainda não. E aí, aquela questão que nós comentamos, né? Ele usa, mas não abusa dos recursos. Ele busca equilíbrio. Ele busca estar de acordo com as leis da natureza. Olha que interessante isso, né? Se ele tem autoridade, ele não busca rebaixar os seus subordinados, pelo contrário, ele utiliza sua autoridade como um meio para elevar os seus subordinados e ajudá-los a como ser um ser humano melhor, ou seja, elevar a moral deles, a fazer com que eles sejam seres humanos cada vez melhores. Então, se você tem algum cargo de autoridade, pai, mãe, ou um chefe de uma empresa, professor, enfim, você busca motivar naquelas pessoas uma maior moral, uma maior conduta. Olha que interessante. E se, no caso, esse ser humano de bem, ele é subordinado a alguém, ele faz o seu dever conscientemente cumprido. Ele faz o melhor que ele pode com aquilo que ele tem. Ele é o subordinado que ele gostaria de ter, fazendo o seu melhor, independentemente se o chefe dele é autoritário ou não é, se respeita ele ou não, se reconhece ele ou não. Ele cumpre o papel que ele tem que cumprir, porque ele é aquilo que ele precisa ser com aquilo que ele tem que fazer. Olha que interessante isso. E aí o Evangelho fala, olha, nós descrevemos o ser humano de bem, mas mesmo assim não está ali listado todas as características dele. Porém, aquele que se comprometer a buscar cada uma dessas qualidades vai acabar adquirindo as outras que faltam. Então, a hora que a gente para pensar sobre isso, eu convido a você, depois, pause esse vídeo e reflita. Tente imaginar um ser humano de bem. Imagine o mundo das ideias, agora traga para o mundo físico. Vamos trazer esses seres humanos de bem para cá. Vamos buscar sê-los a cada dia, a construí-los, a lapidá-los dentro de nós e trazer isso ao mundo. Isso é belo, isso é justo, isso é amor, isso é caridoso. A melhor coisa que nós podemos fazer para alguém é sermos versões melhores de nós. Olha que interessante. Então, se a gente fosse resumir, olha que interessante. Assim, ó, vamos destacar todos os pontos novamente para a gente fixar uma imagem interessante. Então, ó, o ser humano de bem é aquele que cumpre a lei do amor, da caridade, da justiça no seu ponto mais sublime. Ele interroga a consciência, deposita fé em Deus, tem fé no futuro, aceita as dificuldades sem reclamação, faz o bem pelo bem e o mal retribui com o bem, encontra satisfação nos benefícios que ele espalha, ele é bom, humano e benevolente, todos são irmãos, não há distinção e separação, respeita as convicções diferentes, perdoa, é indulgente,
não evidencia, mas também não rebusca os defeitos alheios, estuda suas próprias imperfeições a fim de buscar ser uma pessoa melhor, ressalta o que é de bom no outro e não o que é de ruim, não se envaidece, ou seja, é humilde, usa, mas não abusa dos recursos, busca equilíbrio. Se tem autoridade, busca levantar a moral e, se é subordinado, cumpre o melhor que pode. Com isso, nós vamos então para a pergunta de 642 do Livro dos Espíritos, que é bastante interessante, como todas, né? Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos. Mas enfim, a pergunta de 642 diz para nós o seguinte: para agradar a Deus, bastará o homem não praticar o mal? Então não praticou o mal e já está tudo certo? Resposta: não. Fazer o bem no limite das suas forças. Responderemos pelo mal gerado pelo bem não praticado. Além de não fazermos o mal, devemos buscar fazer todo o bem possível. E responderemos por todo o mal que for originado do bem que a gente não praticou. Como assim? Observem, existem situações em que nós poderíamos agir no bem, em que nós poderíamos ali acrescentar, modificar, e nós não fazemos. Isso gera uma lacuna, gera um vácuo. Só que como não há vazios na natureza, isso vai gerar um mal. E nós vamos responder por esse mal que foi gerado pela atitude do bem que a gente não praticou. Ou seja, para ficarmos em paz com Deus, para nos sentirmos úteis, para nos sentirmos amados e darmos sequência ao desencadeamento do amor, nós precisamos fazer todo o bem no limite das nossas forças. Pensamento, palavras, ações, atitudes e assim por diante. É nesse momento então que a gente entra na mensagem de Emmanuel, golpes duplos, em que ele nos convida a refletir justamente isso. Ele para e pensa: bom, golpes duplos, como assim golpes duplos? Golpes duplos são aquele mal que nós fazemos a nós e que, querendo ou não, além de nos atingir, atinge o outro. Como assim? Ele começa assim: em uma escala maior, você pode realmente dizer: eu não roubo dinheiro de ninguém, eu não mato ninguém, eu não violento ninguém. Então, na paz a larga escala, eu faço o meu papel, tá tudo certo. Aí ele fala: ok, realmente, mas quantas vezes você já não roubou a esperança de alguém que queria fazer alguma coisa e você foi lá e desmotivou aquela pessoa? Quantas vezes você não violentou alguém com palavras ferinas quando aquela pessoa não atendeu às suas expectativas? Ele nos convida a refletir, para meditar sobre situações que acontecem no nosso cotidiano, que além de nos atingir, de nos colocar num padrão vibratório para baixo, colocam o outro também para baixo. Olha que interessante. Golpes duplos de Emmanuel, a gente raramente reflete sobre essa questão e ele fala sobre aquela reflexão dos danos que a gente causa indiretamente. Como assim? Quando nós somos pessimistas e nós acabamos roubando o entusiasmo de alguém. Quando nós, desesperadamente, de uma maneira injustificável, acabamos desorganizando a harmonia total do ambiente e fazendo outras pessoas que nós amamos também ficarem desequilibradas. Ele comenta outro exemplo. Quando nós abrimos mão da nossa obrigação, do nosso dever, que nós temos que ali cumprir com muito carinho, com muito amor, e a gente não faz, e acaba faltando, então, aquele dever. Ele deveria ser cumprido, ele deveria ser bem feito, e a gente não faz. Fica uma lacuna, fica um buraco. Isso vai gerar um efeito, seja para a empresa, seja para você, seja para as pessoas que dependem do seu serviço. Então ele fala: realizar o melhor que nós podemos. Ninguém vem à vida para ocultar-se. Olha que profundo isso. Ninguém vem à vida para ocultar-se. Então, se todos nós estamos aqui, nós temos um papel para realizar. Ninguém vem aqui para ficar escondido e ninguém notar. E quando eu falo de notabilidade, de notar, não é que os outros, fazer para que os outros te vejam, não é isso. Mas é para que Deus te veja, para que Deus haja através de você. Cumpra o papel de amor, de caridade, de justiça. Então ninguém nasce sem nenhum propósito. Ninguém nasce para inutilidade. E aí ele comenta pra gente: golpes duplos, aqueles que causam mal a nós e aos outros.
Então tiremos um momento para refletir sobre isso. Isso está muito ligado à pergunta de 642 do Livro dos Espíritos. É aquele bem que a gente deixa de fazer. É aquela situação que a gente acha que não vai ofender ou que não causa nenhum malefício, mas causa. A gente deixa as pessoas com um padrão vibratório mais baixo, a gente desmotiva, a gente entristece, a gente desanima. Você já parou para pensar que talvez uma palavra que você fale desmotiva uma pessoa que talvez ia fazer uma obra boa? Então uma pessoa acordou com todo o entusiasmo, toda a energia para ir fazer o bem, espalhar amor, e você chega e destrói aquilo. Você coloca palavras ferinas ali e você acaba com o dia daquela pessoa e ela fica remoendo aquilo, remoendo. Nós somos responsáveis por esse mal que nós causamos. E além do mais, nós somos responsáveis pelo bem que aquela pessoa deixou de fazer, pelo mal que nós fizemos a ela. Ou seja, aquela pessoa ela ia contagiar a todos. Aí chegou eu todo estressado em cima dela e ela deixou de fazer o bem porque ela chegou no serviço dela e já saiu descontando em todo mundo. Eu, indiretamente, fui responsável por isso. Mas cada um responderá pelos seus atos. Ah, João, então você está falando que eu vou responder pelo fato daquela pessoa ter chegado no serviço e descontado, transferido. Eu tenho a minha parcela de ter causado aquilo. Mas aquele indivíduo, por sair descontando, tem a parcela de justiça por ter descontado. Porque uma coisa é, eu sou responsável por ter causado aquilo e ter abaixado o padrão vibratório. Agora, aquela pessoa ter permanecido nesse padrão vibratório mais baixo e descontado, continuado o ciclo do ódio, ou seja, através dela, aquilo continuar, diz também sobre ela. Então, cada qual separado. Então, não vamos ali dizer, então a culpa total da pessoa que iniciou esse problema. Não, mas ela tem a sua parcela. Porque se ela não tivesse feito, talvez aquela pessoa não teria descontado ali no serviço, entendem? Então tudo é uma cadeia, mas nenhum está isento das leis de justiça. Por fim, porém não menos importante, gostaríamos de ler aqui, na íntegra, a mensagem do André Luiz. Ela é uma mensagem que, por si só, já fala bastante. E ela foi a nossa inspiração para o título de hoje. Use o direito de ser uma pessoa melhor. Como assim? A mensagem de André Luiz diz, use seus direitos. Olha o puxão de orelha carinhoso que o André Luiz vai nos dar. Olha lá. Use seus direitos. Realmente, você dispõe do direito de amealhar em seu benefício os frutos da experiência, ou seja, de acumular, né? De guardar em silêncio a lição que lhe cabe em cada circunstância, de reprimir os próprios gastos para atender ao culto ao amor próprio, de acumular os valores morais do caminho por onde passa, de aperfeiçoar primeiramente o seu coração antes de intentar o burilamento de outras almas, de socorrer as vidas menos felizes que a sua, de agasalhar indistintamente os desnudos do corpo e da alma, de mostrar diretrizes superiores ao irmão de luta, colocando-se antes de tudo dentro delas, ou seja, através do exemplo, de espalhar a sua influência na preservação da paz e da alegria, de libertar-se dos preconceitos injustos sem alarmar mentes alheias, e de convocar aqueles com quem convive ao campo do trabalho edificante, sem exigir nem gritar, mas sim com a mensagem silenciosa de seu exemplo na sustentação do bem, com a certeza de que o dever respeitado e cumprido é o caminho justo para o direito de crescer com Jesus no serviço da felicidade geral. Em resumo, devemos dar ao outro o direito de ser como ele é e a nós o dever de buscarmos sermos uma pessoa melhor. Realmente temos o direito de sermos uma pessoa melhor, o direito de buscarmos silenciarmos momentos de maldade, nos momentos de ajudar o próximo, devemos fazer o máximo que pudermos e assim por diante. Ou seja, falamos muito, muito. Eu tenho direito disso, tenho direito disso. E André Luiz fala, realmente tem o direito de ser melhor. Você tem esse direito, então honre-o com o seu exemplo. É com essa reflexão que nós vamos encerrando esse vídeo
E eu convido você para que hoje, após então assistir esse vídeo, reflita sobre o seu direito de ser melhor, sobre o ser humano de bem, o quão longe estamos disso. Vamos buscar sê-lo cada dia mais? É um bom desafio. Um beijo para você e te vejo no próximo vídeo.